Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez nós vamos finalmente terminar as sugestões que foram dadas por vocês de Ponto Contra Pontos. E a última sugestão foi de Ultimate Spider-Man, ou Ultimate Homem-Aranha. E, gente, eu vou começar já o meu ponto dando uma pequena anedota pessoal minha. Eu lembro de ter assistido esse desenho na minha infância no Disney XD, que, pra quem se lembra, eu não lembro agora o nome do quadro, mas existia um quadro que passava de manhã que era só desenhos da Marvel. Então eu assistia vários desenhos da Marvel antes de ir pra escola, e eu lembro que um deles era o Ultimate Homem-Aranha. E tinha algo nesse desenho que eu simplesmente não conseguia gostar, que eu não achava que era bom ou pra mim, mas nunca sabia o que exatamente era que me fazia ficar afastado dessa série. E reassistindo aqui, eu finalmente consegui entender o porquê eu não gostava dessa série. É por um motivo bem simples. Eu já vou ser curto e grosso. Essa é uma série que tenta forçar muito o fator de é descolado, é atual, é legal, que sempre falha quando é usado assim, jogado. Porque em diversos momentos esse Peter Parker, ele para tudo só para fazer uma exposição. Então ele para tudo e começa a falar sobre o vilão, sobre o que tá acontecendo na vida dele, sobre isso, sobre aquilo. E olha como é legal, olha como é que eu faço essas coisas. Isso é só exposição forçada? Você só vai ficar mostrando, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. E não, eu não acho que é bem feito. O Homem-Aranha não é o Deadpool. E também não tem nada de divertido nisso, é só uma maneira de esticar mais o episódio, não sendo o único problema, porque o Peter Parker deste desenho, ou ao menos deste episódio, não sei se eles vão progredir e fazer ele mudar aos poucos, mas ele é extremamente babacão e crianção, adolescente que é rebelde, faz o que quer, fica fazendo coisa engraçada. Eu não gostei dessa personalidade dele, é bem sem graça na minha opinião. Eu vou dar desconto porque eles podem estar tentando fazer aquilo de o personagem aos poucos ir ficando mais maduro, e talvez isso possa funcionar se você for ver os outros episódios. Mas tipo, o Ben 10 também funcionou assim, o Ben era bem babaca no começo, ele foi mudando um pouco, mas ao menos naquele piloto ele era um pouco mais responsável e o que ele fazia era um pouco mais divertido do que tem aqui. Na questão da animação, eu tô dividido. Enquanto os cenários são muito bem desenhados, os designs dos personagens, só de olhar você já vê. Ah, brinquedo. É feito pra vender brinquedo, não é algo muito detalhista, é só genérico pra fazer um brinquedo. E os movimentos também, eu não acho que todas as cenas foram tão bem feitas. Tipo, eu lembro agora de uma vilã, ela vai atacar o Peter Parker e daí a Gwen joga uma gelatina e ela pisa em cima da gelatina, ela começa a escorregar e é tão forçado porque ela não pisa na gelatina e a gelatina destrói um pouco e depois ela cai no chão. Não, ela sai deslizando com o prato. É tão forçado que eu não sei se eu rio ou se eu só acho mal feito. Outros momentos assim que eu também acho que foram mal feitos foi o final, que o Homem-Aranha tem que subir lá pra falar com o Nick Fury e daí a nave dos Vingadores está cheia de lasers e ele vai destruir cada um. E no final o Nick Fury vai ver que ele tá ali e vai desativar eles como se fosse um carro. É só forçado mesmo. Assim como também é forçado a cena em que o Homem-Aranha tá olhando pro reflexo, o reflexo tá conversando com ele, que parece que é pra desenvolver um pouco mais o personagem, mas ele já foi tão babaca no episódio que eu só não ligo. Por que eu vou querer ver essa progressão que nem pareceu tão bem feita? Outros detalhes interessantes são que a Tia May aqui tá muito mais nova do que eu esperava. Parece que dos desenhos do Homem-Aranha ela vai ficando mais nova a cada aparição. O J. Jonah Jameson aparece aqui e é um dos poucos personagens que eu realmente acho que continuou com a essência dele. Não é uma das melhores aparições dele, mas eu acho que é bem feito o suficiente. E finalmente uma coisa que eu tenho que dizer: se você vai querer criar momentos mais sérios no seu episódio, você não pode simplesmente criar umas piadinhas que vão tirar totalmente o tom daquele momento, que você colocou tanto esforço pra tentar fazer a audiência levar a sério, porque a gente realmente precisa ver
o Homem-Aranha do lado do Peter Parker falando espanhol, ou a tia May fazendo 1 milhão de coisas durante a semana e por isso não pode ficar em casa. É só forçado, realmente, é só pra parecer mais legal do que realmente é, e não é bom. Você lembra quando eu disse em Lunáticos que as piadas vêm do nada? Eles fazem um momento de ação, mas sempre é interrompido por uma piada chata, que só faz você ficar bravo? Então, é o que acontece aqui. Tem positivo aqui? Tem. 1 ou 2 cenas de ação foram bem feitas. Eles conseguiram fazer bem a destruição da cidade no começo. Mas tirando isso, eu só consigo ficar pensando nas piadinhas bobas que tem aqui. E o quanto que o tom dela só atrapalha o episódio. Isso não parece ser uma série de comédia, parece ser uma série tentando misturar 2 coisas que não fazem sentido. E o Peter Parker é tão ruim aqui. Eu posso recomendar essa série? Não sei. Eu sei que esse episódio eu provavelmente não recomendo, porque não é uma série que começou bem. Se é pra você desenvolver seu personagem, já deveria ter alguma coisa um pouco melhor feita ou mais interessante aqui do que realmente tem. É engraçado que você falou do Ben 10. É um exemplo muito bom de como esse tipo de personagem pode ser bem escrito, e aqui simplesmente não é. Na série original do Ben 10, não sei das outras, eu mal vi 2 séries depois da original, e eu acho que 2 já é dizer muito. Mas no original ele era uma criança e ele era mais infantil por causa disso. E parte do arco dele era que ele tinha que aprender a ser um herói, ter um pouco de responsabilidade e tudo mais. No caso do Homem-Aranha, costuma meio que ser o inverso. Ele parece infantil porque ele faz piadas e não sei o quê, mas ele tem toda a responsabilidade. Ele só está tentando se manter são. Ele está fazendo as piadas e tal para tanto distrair o inimigo quanto para ele ter uma mente sã. Então, você vê a diferença facilmente. Tem alguma luta em que, sei lá qual seja a pessoa, pega um inimigo super poderoso dele, o Hydro-Man, por exemplo, atacando pra tudo que é lado, parece que ele é praticamente invencível e o Homem-Aranha tá pulando de um lado pra outro, que claramente vai ser um esforço, indo pra cá, mas tá fazendo piadinhas, então parece que ele não tá tendo esforço nenhum se você não pensar junto com ele. Ele vai soltar essas piadas, mas não é porque ele acha engraçado de verdade. Nesse episódio que nós vimos, ele parece achar super engraçado que o Homem-Aranha tava na aula de espanhol usando um sombreiro. A mente dele tá frenética e aparece isso, não seria tão ruim, mas como você disse, a série parece estar interessada em convencer a audiência que é maneiro. Eu uso essa palavra porque eu sei que ela tá desatualizada, mas essa é a atitude da série, é extremamente desatualizado. Do tipo, viram o Homem-Aranha dos anos 90, pensaram que o Peter Parker pensando na responsabilidade dele é chato, então tiraram, e agora as piadas parecem muito pouco, porque elas não estão em contrapartida com nada, então vamos aumentar, e o Homem-Aranha tem um sombreiro. Então acaba que a maior parte da história não tem propósito, são piadas soltas num show que não é de comédia. Quando ele não conseguiu o bolo pro aniversário do tio Ben, aquilo realmente é triste, mas parece que o Peter Parker do resto do episódio não é aquele. Aquele parece alguém que é responsável, que teve 1 bilhão de coisas pra fazer no dia e esqueceu e mesmo assim se culpa. No resto do episódio, ele não parece ter responsabilidade de nada. Ele parece estar mais interessado em eu sou maneiro ou não. O resto do tempo são imensas, gigantescas, monumentais, piadas sem graça. E o episódio achou, olha como eu sou maneiro, e você só perdeu tempo. A única coisa que eu vou discordar de você é a coisa da tia May, entre aspas. A tia May não parece que era pra ser mais nova, que era pra ela ser uma pessoa mais ativa. Tem todo o preconceito de, ela não é uma pessoa muito nova, muito ativa, muito tal, então por isso a audiência não vai gostar dela, mas no mínimo segue uma certa função. Ela está sempre ocupada, ela está sempre indo de um lugar pra outro, é mais fácil do Peter Parker virar o Homem-Aranha sem ela perceber. Então eu acho que ainda funciona, é uma das poucas coisas que eu acho que consegue funcionar aqui. E o que você falou dos brinquedos, eu não tinha pensado do design ser pra brinquedo, mas faz sentido e honestamente eu olho pra eles e eu penso, cara, que brinquedo feio, que coisa mal feita. Isso parece aquele tipo de executivo que diz, você tem que fazer assim pra ser mais barato pra mim e mais fácil pra mim, e tá se lixando pra audiência. E aí nós acabamos tendo Sonic naquela primeira versão 3D dele. Tanto no Mega Drive quanto no filme. Mas é isso, gente. Vejam o meu ponto no meu canal e até a próxima.